Olá, meus amigos. Eu hoje irei fazer aqui para vocês um pão de hambúrguer. Para fazer esse pão a gente vai precisar de 200 ml de água, 200 ml de leite, 2 colheres de açúcar, 3 ovos, 60 ml de óleo e uma pitada de sal, bem pouco mesmo. E 1 kg de farinha de trigo e um sachê de fermento biológico. Então, o modo de preparo é o seguinte: adiciona a água, depois o leite, o ovo, eu vou quebrar ele e colocar numa vasilha. Continuando aqui, após o meu acidente, deixei o ovo cair. Então, adiciona 3 ovos e o açúcar. Após adicionar os ovos, misture bem até virar uma mistura homogênea. Quando a mistura estiver dessa forma, aí adiciona o fermento. Tem que tomar cuidado para não adicionar o sal após ter adicionado o fermento, porque senão vai matar o fermento biológico, as leveduras. Misture bem. Até virar essa sopa nutritiva. Nesse ponto, já pode ser adicionado o óleo. E misturar novamente. Agora, com muito cuidado, adiciona o sal. E, no mesmo momento, já adiciona a farinha aos poucos. E misture. A farinha a gente adiciona aos poucos para ir testando a textura da massa. Se tiver mole, vai adicionando mais farinha. Se tiver duro, já basta de farinha. E caso fique muito duro, adicione um pouco de água. Bem pouco mesmo. Misture bem. Eu vou misturar nessa parte aqui, eu vou pausar o vídeo. Agora eu volto para mostrar como que fica a massa finalizada. Bom, meus amigos, voltamos aqui com a massa já devidamente sovada. Olha como ela fica numa textura firme. Ela não fica mais aquela massa melequenta do início. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos deixar essa massa descansar para as leveduras agirem e deixar a massa crescer. Quando ela já tiver crescido, eu volto para mostrar como que nós iremos dividir essa massa para fazer os pães. É importante deixar um pano de prato por cima para não assentar nenhum inseto. E agora eu volto. Bom, meus amigos, voltando aqui com a nossa massa, olha como ela cresceu. Agora o próximo passo, nós vamos cortar essa massa e fazer as massas dos pãezinhos. Aqui está a massa. Eu vou jogar um pouco de farinha de trigo para poder amassar novamente essa massa. Eu volto assim que ela já estiver no modo de cortar. Aqui está. Eu gosto de fazer o seguinte: cortar a massa em 4 pedaços, separando. E desses 4 pedaços, faz uma
Amassa ela dessa forma. E desses 4 pedaços dá para fazer 3 hambúrgueres, 3 pães. Tá dividido assim. Eu vou amassar esses pães aqui da forma para assar e volto daqui um pouco. Agora, para modelar os pães, o que eu faço? Eu faço uma bola, assim, e achato, para ficar nessa forma de pão. Aí você vai arredondando até ficar uma forma de um pão. Eu gosto de deixar ele mais achatado, porque esse pão vai crescer novamente. Esse pão ele vai crescer e ele vai ficar muito alto. Então se você já deixar ele alto aqui, ele vai virar um pão muito alto. Então é bom fazer dessa forma e achatá-lo. Ele vai ficar nessa forma de disco mesmo. Eu vou fazer esse processo para os demais e já volto com o resultado final de como a massa deve ficar. E aqui estão os pães. Deram 10 pães essa receita. Esses aqui vão ficar maiores do que esses aqui. Eu preferi fazer assim. Após descansar por cerca de 20 minutos, esse é o resultado dos nossos pães. Olha como eles cresceram. Agora, eu irei pincelar ovo e colocá-los para assar. Importante pincelar ovo em todo o pão, para ele adotar aquela característica de amarronzado, aquela cor bonita que ele fica depois que assa. Eu irei fazer esse processo para todos os pães e volto em breve. Bom, já pincelei o ovo em todos os pães. Agora eu irei colocá-los para assar. A temperatura para assar é 180 graus e é importante o forno já estar pré-aquecido. Pessoal, após 35 minutos assando em 180 graus, esse é o resultado. Aqui estão os pães.